Por exemplo, se você fosse o Estado, você ia emitir a sua própria moeda, você ia adotar Bitcoin ou não? É de se pensar, né? Porque se eu adoto, eu tô perdendo poder. Uhum. Porque eu tô pondo outra moeda que não é a minha. E se eu não adoto, eu tô perdendo mais ainda. Porque eu tô vendo uma moeda ganhando valor, com um lastro único, em escassez, em trabalho, enfim. E eu não tô surfando essa onda. Então, pela teoria dos jogos, cedo ou tarde, todo país vai ter uma reserva em Bitcoin. Que é o que tá acontecendo... Que é o que tá acontecendo agora, né? Nesse momento. Tipo, há 4 anos atrás... Há 4 anos atrás, a gente se perguntava se criptomoedas iam ser reguladas. Não sei se você lembra disso. Sim. Pô, será que algum dia eles vão regular a Eu me criptomoeda? senti até meio, pô, eu falava... poucas pessoas sabiam que eu trabalhava com cripto e tal. E as pessoas que sabiam ficavam assim, "Ih, essa moeda aí meio de terrorista, não sei o quê. Golpe, né? Meio... Aí, mano. Aí eu até evitava meio que falar, mas, tipo, eu não imaginava que hoje você olha assim, cara, tem empresas que Tem. estão na bolsa que É, é, cara, 100% o trabalho dos caras é comprar Bitcoin, mano. é, Comprar Bitcoin e fazer o papel deles valer mais Bitcoin por ação, tá é. ligado? Absurdo. Há 4 anos atrás a gente nem sonhava. Tá acontecendo diante dos nossos olhos, né? Há pouco tempo atrás a gente nem sonhava com isso. Uhum, exato. Daí é isso. Aí agora é... O resto é história, né? Aí, assim, surgiu o Bitcoin, e aí o Bitcoin ele traz alguns conceitos, né? De tipo, a gente até falando aqui, tipo, de autocustódia, por exemplo. É. A gente trazer um pouco também dessa sensação de tanto de descentralização, por que o Bitcoin é descentralizado e por que é importante a gente fazer a autocustódia do Bitcoin também. Vamos lá. A descentralização. Enquanto existir dois nós, o que é um nó? É uma cópia da blockchain. Enquanto existir duas cópias da blockchain rodando no mundo, em algum computador do mundo, vai existir o Bitcoin. Hoje existem dezenas de milhares de nós, a gente chama de nó, né? Node. Node, vou falar node, que é o mais usado. Existem dezenas de milhares de nodes rodando no mundo inteiro, públicos. É interessante falar que a cultura do Bitcoin é uma cultura de privacidade. Eu acredito que existe mais nó rodando de forma privada, de forma não pública, do que os públicos. Mas existem dezenas de milhares de nodes de Bitcoin rodando, inclusive em gaiola de Faraday e em satélite. Então, poxa, não tem como você parar isso. São muitas cópias. Todos os países têm que se reunir para essa e, de qualquer forma, num Raspberry na sua casa, num equipamento menor do que esse quadro aqui, você tem um nó de Bitcoin rodando. Então, você só precisa de energia elétrica e um computador e internet para rodar. Então, é muito simples. Então, essa é a descentralização do Bitcoin, a descentralização da blockchain do Bitcoin. E tem também a descentralização da mineração do Bitcoin. É interessante. Teve uma época que existia um FUD. FUD são mentiras para pôr medo nas pessoas, desinformações. Que o Bitcoin destrói o meio ambiente. Ah, sim. E hoje a gente sabe que é o oposto. E isso é impressionante, porque isso aumenta a descentralização da mineração do Bitcoin. Eu sou eletricista. Quando você gera energia elétrica, vamos supor que a hidrelétrica de Itaipu, ela gera aqui, ó, de energia elétrica. O consumo de energia elétrica ele não é constante. O consumo ele oscila. Então, esse gap aqui, ó, esse intervalo que não é consumido, pô, você precisa dar um destino para ele. Ele não pode ser muito grande, porque ele custa muito, e ele não pode ser muito justo, porque se o consumo ultrapassa o fornecimento, dá blackout. Você estraga os equipamentos, que são caros. Então não pode acontecer de jeito nenhum. Esse gap de energia que sobra, você manda, por exemplo, tem países que mandam para siderúrgicas. Então você manda para fornos que derretem metais, que aquecem a temperatura para consumir bastante energia. Você tem que dar um destino.
custa caro você gastar. E geralmente destrói o meio ambiente. Porque você tá mexendo com gases poluentes ali. Então custa caro. O Bitcoin, tem gente que manda para data center também. Data center é legal, é máquina. Só que tem um problema. O data center você não pode desligar a qualquer momento, porque ele tá lidando com dados sensíveis. A mineração de Bitcoin é a alternativa perfeita para essa sobra de energia. Porque você tem... Que é energia ociosa, né? Que fala. É a energia ociosa. Porque um forno de uma siderúrgica, ele demora semanas para aquecer. A rampa de aquecimento dele. E a rampa de resfriamento dele também são semanas, pô. É um negócio que tem que ser planejado com tempo de sobra. Então não é fácil assim você destinar. E data center também. Você não pode desligar um data center que está rodando a segurança de um banco, a segurança de uma empresa. Você não pode desligar a qualquer momento. O Bitcoin você pode... A mineração de Bitcoin você pode desligar a qualquer momento. E ela tem também a granulometria. Bicho, são vários computadores. Um do lado do outro. Você pode desligar 50%. Você pode desligar 30%. Você pode desligar 100% na facilidade de um interruptor. Então você tem um destino financeiramente rentável para aquele gap de energia que você não tinha antes. Então, por ser financeiramente é bom, ecologicamente correto. Por que é ecologicamente correto? Você pode construir um galpão de mineração de Bitcoin do lado da usina hidrelétrica. Uma siderúrgica você não pode, porque você precisa de instalação de fundamentos que você não vai fazer no meio do mato. Você precisa de uma área mais urbana para fazer. A mineração de Bitcoin não, são computadores ligados. Você pode fazer do lado, você já economiza no cabeamento e você tem um destino economicamente rentável para essa energia sobressalente. O que isso traz para nós consumidores? A planta energética pode produzir mais energia, porque ela tem onde mandar isso daqui, que vai trazer retorno financeiro para ela, e essa folga faz com que a usina que está produzindo energia elétrica conseguir produzir uma energia elétrica mais barata. Porque ela vai gastar menos com várias outras coisas e ela vai ter uma recompensa desse gap, ela tem um destino. Então, essa é uma das formas que o Bitcoin torna a nossa energia, torna a natureza melhor. O Bitcoin ele é carbono negativo. Então, o Bitcoin ele é uma máquina de tirar carbono da face da Terra. É mais uma forma do Bitcoin ajudar o meio ambiente. Outra coisa, por que você não coloca, sei lá, no interior do Piauí, um lugar que não tem muito desenvolvimento, mas às vezes tem muito vento, ou às vezes tem muito sol? Por que você não faz uma usina solar ali? Você não tem quem consome. Você quer uma população de 5 mil pessoas ali do lado. Com o Bitcoin, você torna a energia elétrica teletransportável. Agora, essa cidade, ela tem um incentivo econômico de produzir energia elétrica que vai ajudar a população a se desenvolver e o excedente dessa energia, porque ele tem uma abundância natural e pouca gente para consumir aquela energia elétrica. Esse excedente, você tem energia elétrica teletransportável em forma de Bitcoin. Então, antes não fazia sentido você pôr placa solar no deserto do Saara. Agora pode ser que tenha, se tem alguma população subsaariana que viria. Agora você tem, pô. Pode ser. E você tem... É aí que tá. Você tem um incentivo financeiro de ter. Você não precisa mais proteger o meio ambiente porque você é bonzinho ou porque tem um fiscal que vai te dar uma multa que você pode comprar esse fiscal. Você tem um incentivo financeiro, você vai querer ter. Então, tudo isso vai descentralizar o Bitcoin. Outra coisa, o subproduto da mineração é o aquecimento. Como é que funciona a mineração? É um computador que minera. Um computador, ele fica fazendo... A blockchain, ela dá um desafio matemático para o computador resolver. Só que é um desafio impossível de ser resolvido. Ninguém consegue resolver. Nenhum computador do mundo consegue resolver. Então, o que os computadores fazem? Eles ficam chutando o resultado. A blockchain sabe do resultado. Para achar esse número mágico. Para achar esse número mágico. Então, a mineração de Bitcoin é isso. São computadores chutando um código criptográfico para tentar acertar. Quando ele acerta, ele ganha o Bitcoin. Então, o subproduto desse processo que está sendo feito é o aquecimento. Né? Equipamentos eletrônicos aquecem quando eles estão trabalhando muito. Daí, o computador está lá aquecendo
E já existem, por exemplo, o seu chuveiro pode ser uma mineradora de Bitcoin no futuro. Porque ele aquece, não aquece? Uhum. Se é uma resistência lá aquecendo, por que não um processador aquecendo? Enquanto uma máquina de café vai ser uma mineradora no futuro. Tudo que esquenta na sua casa vai ser um pequeno minerador. Isso aumenta a descentralização do Bitcoin também. Outras coisas também.